tenho que te confessar aqui que o meu primeiro livro de culinária foi um enorme plágio, que as receitas não eram minhas, eram da minha avó. Eu era aquele cara que tinha uma vida secreta à noite. Entendeu? Tem gente que vira o Batman à noite. Eu virava cozinheiro e pesquisador. A distinção do kasher é basicamente quanto aos ingredientes e não quanto à sua forma de preparo. Muitas vezes você tem que fazer a receita para entender a alma do negócio. Eu crio bastante coisa, mas eu honestamente prefiro pesquisar e recriar historicamente as receitas. Isso me dá um prazer muito grande, muito, muito grande. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com Breno Lerner, que é palestrante, que é historiador, que é escritor, que tem um canal de gastronomia no YouTube, que é uma grande figura, Nós na Cozinha, e ele dá receitas maravilhosas, que conta histórias do tomate, histórias ótimas, a história da coxinha. Ele é muito engraçado, ele é divertido, ele dá receitas de uma maneira encantadora. Eu gosto muito de segui-lo, me divirto muito com as histórias, aprendo as receitas. Breno, me conte a sua história. Essa história de gastronomia é da vida toda? Não, a gastronomia por um bom pedaço da minha vida era a minha quinta atividade. Passou para a quarta, para a terceira, para a segunda. E depois que eu me aposentei, é a primeira e única. E o que você fazia antes? Eu fui editor, Leda, por mais de 40 anos. E boa parte desse tempo dirigi a editora Melhoramentos. Aliás, me lembro até de ter estado no seu programa lá no Rio de Janeiro mais de uma vez, falando de alguma novidade editorial. E sempre desenvolvi esse gosto por uma questão meio familiar. Quer dizer, eu tive uma sorte na vida que pouquíssima gente tem. Eu tive meus 4 avós até o ano que eu casei. Isso quer dizer que eu pude conviver com os meus avós enquanto adulto, que é uma convivência muito diferente. E muito rara, né, também. E, entre outras coisas, eu via a alegria e o empenho das minhas avós, notadamente da minha avó materna, em preparar comida. A nossa família é judia, em preparar comida para as diversas festas judaicas. Dicas de passagem, o judaísmo possivelmente é a religião que mais combina comida, gastronomia e religião. É verdade. Tem muitas festas, né? E muita comidaria nas festas. Exato, e a comida tem todo um simbolismo religioso e tal. E me dou conta, a dado momento, que aquilo tudo vai ser perdido porque minha mãe e minhas tias não se interessaram por aquilo. E aí resolvi guardar aquilo. Quer dizer, eu sentava com a minha avó e dizia assim, faz um prato aí para eu ver. Obviamente, a minha avó, primeiro, ela falava um português muito gozado, essa história é até curiosa. Ela aprendeu a falar português ouvindo novela no rádio. Que maravilha. Então ela dizia assim, você não vem jantar? Breno. Porque todas as pessoas no rádio tinham que pôr um artigo antes. E no português dela, ela ia me ensinar as receitas, que eram todas de cabeça, meio em português, meio em Yiddish. Então, era a bissel é açúcar, a stickel é de manteiga, quer dizer, um pouquinho, um pedacinho. E eu dizia, peraí, eu parava, media o stickel, media o bissel, e com isso
criei um conjunto de receitas muito grandes. Receitas essas que seria o acervo da família. Aliás, tenho que te confessar aqui que o meu primeiro livro de culinária foi um enorme plágio, que as receitas não eram minhas, eram da minha avó. Mas a gente pode não entendê-lo como plágio, e sim como uma homenagem. Como herança, né? E aí foi. E nesse processo de aprender as receitas da minha avó, eu comecei a dizer, meu Deus do céu, essa receita é lá da Bessarabia. A minha avó veio da Palestina, da então Palestina. Ou da Palestina. Como é que o tomate chegou nesse lugar? Como é que a pimenta chegou nesse lugar? E esse vírus da curiosidade é um vírus mais mortal que o da Covid. Ele agarra em você e não te larga nunca mais. E comecei a estudar, e comecei a ir atrás das origens, e comecei a ir atrás das histórias. E para fazer tudo isso, acabei aprendendo a cozinhar para testar e poder contar essas histórias, porque, afinal, o prato era a ilustração da história, né? E, bem, isso tudo enquanto editor, quer dizer, eu era aquele cara que tinha uma vida secreta à noite. Entendeu? Tem gente que vira o Batman à noite, eu virava cozinheiro e pesquisador. E quando me aposentei, resolvi levar isso um pouco mais a sério. Mas esses livros, A Cozinha Judaica, O Ganso, Marisco e tal, são anteriores à sua aposentadoria ou são posteriores? Sim, são anteriores. Eu fui pesquisando, escrevendo, né? O último foi O Ganso Marisco, e que depois a gente pode falar dele até, mas, enfim, quando eu me aposentei, eu disse, agora eu tenho tempo. A coisa mais preciosa que existe no mundo. E me meti nessa internet. Eu entendia dessa internet o que você entende de grego clássico. Aliás, muito provavelmente você entende mais de grego clássico do que eu entendia de internet na época. E criei uma página aqui, uma página ali, criei um portal. E quando me dei conta, eu tinha todo um sistema funcionando na internet. E as coisas foram crescendo. Cheguei a 100 mil seguidores aqui, 1 milhão de seguidores ali. E quando eu olhei, aquilo que era uma brincadeira virou um pequeno negócio, né? Hoje eu administro um pequeno negócio que gera receitas, que gera lives, que gera histórias compactas, enfim. E fico eu produzindo a semana inteira e jogando na internet esse monte de coisa. Quantos seguidores você tem hoje? Hoje eu tenho no Insta 100 mil, no TikTok 120 mil, no Kuai 100 mil e no Face 20 mil. Caramba, você avançou mesmo, né? Você está em todas as redes. Não, e o mais incrível, sem dançar e sem mostrar a bunda. Né? E você, durante a feitura do prato, você fala com a produção. Você tem mesmo uma produção ou você tem só o cinegrafista filmando ali para você? Não, eu tenho uma produção enorme. Minhas 2 filhas e meu genro. É uma produção gigantesca. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina
D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E uma neta, né? Que eu vejo, eu sou neta também. A Raquel, ela pode não ser da produção, mas ela... Minha sous-chefe. E eu acho muito gozado, porque acontece, assim, graças a Deus, até com uma frequência grande. A gente vai no supermercado ou até num restaurante e alguém vira e diz: Breno, a gente te segue. Ô, Raquel! E mais de uma vez, a Raquel vai fazer 7 agora. Vô, estamos fazendo sucesso, vô. Que delícia! Ela está aprendendo com você, está cumprindo a história, né? Você aprendeu com seus avós, com a sua avó. Exatamente. E ela está aprendendo com você. Exatamente. E ela gosta. Não sabe. Ela realmente gosta de cozinhar, ela tem prazer em cozinhar. Curiosamente, ela é muito chata para comer, mas ela gosta de cozinhar. E o gozado é que eu digo, você não pode cozinhar sem experimentar. Posso sim. Posso sim. Então tá bom, então cozinha sem experimentar. Ela não experimenta porque ela é chata para comer. Ela é meio chatinha para comer. Mas ela curte, eu vejo que ela curte bastante. E agora a minha live virou a nossa live, né? E durante a semana ela me liga e diz o que nós vamos fazer no Nós na Cozinha. Enfim. E você, eu vi que você, eu vi o sobrenome Lerner, né? Eu conheço outros Lerners e imaginei, eu me lembrava de você da Melhoramentos, mas eu não me lembro por que eu te entrevistei, porque também eu fiquei quase 21 anos fazendo aquele programa. Então, por isso que eu esqueço grande parte das coisas, né? Porque foram 5, 6 pessoas por dia, 20 e tantos anos, né? 20 anos e 8 meses. Eu não me lembro por que eu te entrevistei, mas eu me lembro que eu te entrevistei, realmente. E a Melhoramentos era uma força, né, no mercado. Ela era, sim, ainda é. Certamente terá sido por algum lançamento de livro. Eu lembro que uma das vezes foi o aniversário do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Ah, olha isso. A gente fez uma edição comemorativa. Eu não lembro quantos anos o Menino Maluquinho fazia. E eu fui lá contar. Aliás, eu tenho que te dizer que foi absolutamente inesquecível esse dia para mim. E se você não acredita, você pode perguntar para qualquer amigo meu. Porque logo antes de mim, ou logo depois de mim, já não me recordo, iria ser entrevistada a Dercy Gonçalves. E enquanto esperávamos lá na sala de espera que você tinha, nós ficamos batendo um papo e eu quase que não consigo dar entrevista para você, porque eu ia entrar com o rosto todo vermelho e saía lágrima de tanto que eu ri. Mas foi um dos papos mais agradáveis. E a Dercy já estava muito velhinha nessa época. Foi um dos papos mais agradáveis que eu já tive na vida, ouvindo a história dela. Então, essa ida ao seu programa foi inesquecível. Olha, marcou mesmo, né? Porque foi rara, né? Foi um encontro raro. Né? Nossa! Ô, Breno, e quando você era editor, você trabalhava como editor, lia os originais dos outros, opinava, fazia reuniões e tal, e chegava em casa à noite, você cozinhava, é isso? Sim. Não só cozinhava, e cozinhava muito, como na época eu fazia alguns programas. Por programa eu me refiro ao seguinte, eu tinha um que era uma vez por mês no Centro de Cultura Judaica aqui de São Paulo. Hoje ele tem um outro nome, e que se chamava Cine Gastronomia. O que era o Cine Gastronomia? Você assistia um filme e depois você comia o filme.
Em outras palavras, eram filmes que tinham alguma ligação com a gastronomia ou com a culinária. As pessoas, normalmente eram 100, 120 pessoas, elas assistiam o filme e depois do filme a gente tinha uma rápida aula sobre alguns pratos do filme e servia um samplingzinho de cada um deles. Quer dizer, era um Uma programa delícia. de quase 4 horas entre o filme e a aula. E, como eu brinco, elas assistiam o filme e depois devoravam o filme. E preparar essa comida para 120 pessoas. Fora isso, eu já mantenho há mais de 10 anos um programa de TV que chama A Cozinha da Ide Shemame. É a Cozinha da Mãe Judaica. A Mãe Judaica sou eu. Ele é um programa que é um quadro do programa da Colônia Judaica de São Paulo, que chama Mosaico na TV. É num canal semi-confidencial. Quando a minha mãe assiste o programa, a audiência dobra, né? Mas já são 10 anos que eu tenho toda semana lá meus 4 minutinhos para fazer uma receita judaica. E E dá tempo, em tudo, 4 minutos, fazer uma receita? olha, eu faço prodígio. Mentira, quem faz prodígio é o pessoal da edição. Ah, bom. Verdade seja dita. Então, sim, enquanto eu trabalhava, enquanto eu era um editor, eu ia correndo para casa e preparava isso tudo. Na época não existiam as lives, fora aulas, fora workshops, coisas que eu sempre dei e sigo dando. A maioria deles agora pela internet, pouca coisa presencial. E você tem preferências? Quer dizer, você gosta mais de preparar um tipo de comida ou a comida judaica ainda é o seu forte? Não, eu literalmente cozinho tudo, quer dizer. É porque outro dia eu vi você cozinhando comida de porco. Aí eu pensei, mas Lerner cozinhando um porco? Pois é, né? Quer dizer, é, eu não sigo a kashrut judaica, o que não me habilita a me apresentar numa série de lugares judaicos que eu gostaria de ir e não posso ir por não seguir a kashrut. Mas, por outro lado, consigo atender um enorme público que gosta Uhum. de comida não kasher, entre elas o porco. Né? Aqui em São Paulo, eu estou morando em São Paulo há 4 para 5 anos. É muito comum você encontrar comida kasher no mercado. Na Casa Santa Luzia tem tudo, né? Mas eu não sei, eu não via isso no Rio. Não sei se eu não prestava atenção lá e presto aqui, ou se lá não tinha tanto. Eu não me lembro. Não Tem, posso tem, afirmar, entendeu? tem no Rio, obviamente que é menos do que em São Paulo. Você imagine que o Brasil todo hoje tem 110 mil judeus, 50 mil deles em São Paulo. Ah, Grosso então é muito modo, esses são forte. os tamanhos. A colônia é muito forte aqui, É, né? então, sim, existe uma maior oferta em São Paulo do que no Rio, mas tem no Rio. Você vai encontrar comida kasher em Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. E, na maioria desses lugares, você terá ao menos um restaurante kasher e um ponto de venda de comida kasher. No Rio tem mais do que isso. Tá? Há uma diferença muito grande entre a comida kasher e a comida não kasher? Existe, é muito grande. A questão toda é que a gente vai ter que fazer outra live, mas eu não tenho problema nenhum com isso. É o seguinte, a distinção do kasher é basicamente quanto aos ingredientes e não quanto à sua forma de preparo. Então, vamos lá. Da terra você só pode comer os animais que tenham o casco partido em dois e que ruminem. Só, mais nada. Do mar, você só pode comer os animais que tenham escalas
escamas e nadadeiras. Do ar, é uma lista de permitidos e uma lista de proibidos das aves. Em meio a tudo isso, não pode comer sangue. O porco tem uma proibição em separado e absoluta. E a maior das proibições é não misturar leite, carne e seus derivados numa mesma refeição. Isso obriga que uma cozinha kasher, numa casa de judeus religiosos, tenha uma geladeira de leite, uma geladeira de carne, uma louça de leite, uma louça de carne, talheres de leite, talheres de carne. A cozinha é toda dividida em dois, né? Então, enfim, essa talvez os dois maiores símbolos da kashrut são esses: a proibição ao porco e a separação do leite e da carne. Tudo isso tem fundamentos históricos, tem fundamentos místicos e históricos, que, se você quiser, eu posso explicar também. Talvez a gente tenha que fazer uma live sobre esse assunto mesmo, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você tem uma preferência? Você gosta de cozinhar mais um tipo de coisa do que outro? Você escolhe com que critério as receitas que você vai fazer? Olha, tanto nas lives como nos pubs, principalmente do Insta, eu publico por solicitação do pessoal. As lives de domingo, como você deve ter visto, o pessoal vai pedindo, eu vou pondo na fila, né? Então, eu posso estar fazendo, como eu fiz no último domingo, um gravlax, como farei no próximo domingo um singelo estrogonofe. O que eu vou procurar fazer com o singelo estrogonofe? Mostrar de onde ele veio e como ele era feito quando ele foi criado lá nos palácios dos nobres russos. E não essa mistura de ketchup, molho inglês e creme de leite que a gente come por aí, né? Então, na verdade, é claro, eu tenho preferências, tem coisas que eu gosto mais e coisas que eu gosto menos. Mas eu publico função da solicitação dos pedidos. Exato. Atendendo a pedidos. Mas o que você, por exemplo, pediria? O que você pede para você mesmo? O que você faz para você? Cozinha com muito prazer. E tudo que vier do mar, que não seja pedra e areia, eu como. Eu sou um tarado por coisas do mar, apto a matar por causa de ostras. De tudo que o bom Deus pôs na face da terra, ostras é algo que me cativa de um jeito assim doentio. Eu sou capaz de fazer, como já fiz um sem número de vezes, de estar numa viagem e alguém dizer assim, a 250 quilômetros daqui tem uma ostra fantástica. Não tem problema. Eu vou interromper a viagem, andar 250 quilômetros para comer aquela ostra e voltar. E quando eu como ostras, É assim, eu comer 10 dúzias não é incomum. Caramba! Que maravilha! Eu amo ostras, mas eu morro de medo, porque onde é que você come em São Paulo com tranquilidade? Você compra de algum lugar específico? Eu compro no Ceasa ou num desses entregadores de ostra em casa. A Agromar, por exemplo, entrega ostras fresquíssimas em casa. Eu compro muito. Anotei já. Vou no Ceasa e compro, sempre viva, fechada. Hoje é quarta. Ontem à noite, a minha irmã esteve no litoral, ali onde tem aquele quilombo que fez uma cooperativa de ostras aqui no litoral sul, e trouxe 4 maravilhosas dúzias de ostras de Cananéia. Ali né, você tem dois trabalhos que foram feitos com quilombolas, um aqui em Cananéia e um na Bahia, que viraram 2 cooperativas produtoras de ostra. E a ostra do mangue. E mais, a ostra do mangue
brasileira, porque nós temos uma ostra nativa do Brasil, a Cassostreia brasiliensis, que é aquilo que a gente chama de ostra do pau. Ela cresce nas raízes daquelas árvores do mangue, né? Que é uma delícia. É a ostra mais deliciosa. Ela tem um teor de gordura maior. Ela é uma delícia, ela é fantástica. Então, ontem à noite, por exemplo, foi dia de festa, né? Que maravilha. Mas eu vou usar essa Agromar, já até anotei aqui. Pode. Porque eu amo ostra, mas eu morro de medo, porque uma ostra estragada detona você, né? Detona a sua semana. Possivelmente um mês, eventualmente muitos anos. Olha, como eu te falei, eu sou um comedor de ostras compulsório, compulsivo. Compulsório e compulsivo. Compulsório e compulsivo. Eu como 10 dúzias, isso não é uma brincadeira. Eu nunca, nos meus 68 aninhos de vida, passei mal. Olha que maravilha. Eu já comi ostras em lugares que você não pararia para comprar um maço de cigarro. Você é um corajoso também. Né? Por ostras eu faço tolices insanas. Tem gente que faz essas coisas por amor, eu faço por ostras. Mas o que você, por exemplo, quando você é um grande contador de histórias, né? Sim. Você conta a história da coxinha, a história é muito saboroso a maneira como você conta, né? É muito saborosa a maneira como você conta. Isso é uma característica sua? Você sempre foi um contador de histórias? Sim, a vida inteira. O meu pai, de saudosa memória, porque ele morreu muito cedo, ele me dizia que eu tinha nascido para ser rico e gostoso, só tinha conseguido ser gostoso. Né? Eu sempre fui um contador de histórias e sigo sendo. Eu não sou chefe, eu não sou cozinheiro, eu sou um contador de histórias que aprendeu a cozinhar para ilustrar as histórias que conta. Esse é o meu Olha que maravilha. Essa é a minha alegria. E qual história você me contaria aqui? A da coxinha? Que história você escolhe para me contar? Olha, eu acabei de publicar uma história que eu gosto muito. Eu posso te contar duas? Pode? Eu te conto uma de fora do Brasil e uma do Brasil. Tá bom. Fica à vontade, pode tudo. Você sabe qual foi, por anos a fio, o produto mais vendido da Volkswagen Mundial? Não, mas eu vi você falando isso, e não é o carro. Não, É uma coisa totalmente inusitada. Salsicha. A história é assim mesmo. O refeitório da Volkswagen servia para os funcionários, como não poderia deixar de ser, né? a currywurst, a salsicha com molho de curry e tomate, que é quase que um prato nacional da Alemanha. Muito bem. Os funcionários gostavam tanto da salsicha que começaram a pedir para que a Volkswagen vendesse a salsicha para eles fazerem em casa. E ela começou a fazer isso. De alguma forma, esse negócio foi parar no ouvido de supermercados e tal, que disseram, mas a gente também quer. Bom, to make short a long story, a Volkswagen começou a produzir salsichas para vender. E vendia a bagatela de 7 milhões de salsichas por ano. E o mais gozado é que a salsicha estava no catálogo da Volkswagen como peça original Volkswagen. A embalagem da salsicha. E era o produto mais vendido deste gigante mundial de carros, era a salsicha. Né? Aí, em 2021, nesse programa de controle de geração de carbono, eles pararam de produzir a salsicha e passaram a comprar lá fora. Mas até eu comi essa salsicha
numa das diversas vezes que eu fui para a Alemanha, tinha que experimentar, né? E era maravilhosa Era mesmo? muito boa mesmo, era muito boa mesmo. E se eu puder te contar uma historinha do Brasil, que Onde? é um spoilerzinho, porque eu ainda não publiquei essa história. Eu vou publicar o fim de semana que vem. Quando os italianos se estabeleceram lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, eles eram devotos de Nossa Senhora das Neves. E fizeram uma capelinha de madeira bonitinha tal para Nossa Senhora das Neves. Ocorre que a capelinha acabou virando o centro cultural dos italianos de Bento Gonçalves. Eles se reuniam na capela, os jovens se conheciam e namoravam na capela, até negociação de uvas era na capela. Então disseram, vamos fazer uma igreja para Nossa Senhora das Neves. E começaram a cortar as pedras. Quando foram fazer a argamassa, foi talvez a seca mais terrível da história do Rio Grande do Sul, e eles simplesmente não tinham água para fazer a argamassa para pôr a igreja de pé. Aí, num ato de amor e de carinho, cada família doou 300 litros do seu vinho, que foi misturado com a palha e argamassa, e a igreja foi construída com barro de vinho, né? E está lá até hoje, é uma atração Meu turística. Deus! Deve ser a única igreja do mundo construída com a base de vinho. Não tem dúvida. E tem uma placa muito bonita contando essa história, e eles falam em italiano, eu não vou saber reproduzir, mas diz assim, aqui em Bento Gonçalves, até os Santos a gente embebeda. Mas é mais uma curiosidadezinha. E como essas, quer dizer, as pessoas colecionam coisas, eu coleciono histórias. E você pesquisa, você se dedica a isso, né? Porque como é que você descobre essas histórias? Isso é a minha razão de ser, quer dizer, para eu publicar o Ganso Marisco, levou 15 anos. São 37 contos que eu levei 15 anos para compilar. Porque você, lamentavelmente, a história da gastronomia ela não está codificada e ela não está guardada documentalmente como as outras histórias. Ninguém se preocupava em dizer hoje nós descobrimos a pimenta. Ela acontecia. Uhum. E ninguém se preocupava em dizer, porra, hoje o cozinheiro fez uma receita diferente que nós vamos chamar de estrogonofe. Então, é um terror publicar essas coisas. A história de ingredientes, por exemplo, o que você tem que fazer? Você vai andando para trás nos anos e vai vendo as línguas. Quando uma língua para de registrar o nome do ingrediente, você diz assim, bom, aqui ele não existia nessa época. Então, você vai indo até o momento que a língua mais antiga registra aquele ingrediente. Aí você diz, bom, então ele é daqui. Olha que Ou quando loucura. você tem uma sorte de algum desgraçado de alguma época contar que comeu alguma coisa, né? Porque não adianta, a história da culinária, a não ser os grandes chefes, ou a maionese. Com certeza, o molho mais consumido da humanidade. Do mundo. Tem 5 histórias assumidamente verdadeiras sobre a origem da maionese. Você escolhe qual você quer. E de onde é a maionese, segundo você? Qual que você acredita mais? A maionese deve ser da região de Marrone. Ela foi criada nessa região. Aí eu consigo reduzir de 5 para 3. Existem 3 hipóteses de por que ela foi criada nessa região. Ou foi numa batalha em que o cozinheiro não podia acender fogo e tinha que fazer o molho frio. Ou foi um capricho de um general que queria um molho só para ele.
Então, muito, o que eu posso te garantir, ela é da região de Marrom e está ligada a campanhas militares. Mais do que isso, é chute. Olha só E que de loucura. maionese virou maionese. E toda a culinária do mundo inteiro usa? Ou de muitos países usa, né? Olha, praticamente o mundo inteiro. Acho que o fenômeno mais incrível é da maionese Kewpie, no Japão. Kewpie uma transliteração de Cupid, Cupido. Os japoneses tomaram conhecimento da maionese, como tomaram conhecimento de um monte de comidas ocidentais, na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, de certa forma, alimentavam o Japão, né? E apareceu a maionese. E alguém lá desenvolveu a maionese Kewpie, que é uma maionese feita com ovo também, mas que leva alguns ingredientes japoneses. É uma delícia. E a maionese Kewpie no Japão vende algo como 10 vezes a maionese tradicional. Se você aqui em São Paulo for na Liberdade ou em lojas mais refinadas de produtos japoneses, você vai encontrar a maionese Kewpie. Custa uma fortuna, mas eu já ensinei a fazê-la em casa numa das minhas lives também. É mesmo. Porque o interessante é que você garimpa essas histórias, né? E garimpa essas informações e as receitas. Quando você fala que você ensinou a fazer essa maionese caríssima, é porque você garimpou essa receita também, né? Tinha que, né? E tem mais, muitas vezes você tem que fazer a receita para entender a alma do negócio, né? Quer dizer, tem determinadas... O Gravlax, que eu fiz a semana passada. Gravlax vem da expressão graved lax, que é salmão enterrado. Porque os nórdicos faziam o quê? Curavam o salmão, enterravam ele, e, na verdade, originalmente, ele era fermentado. E aqui, entre nós, horrível. Depois é que ele virou curado e ficou essa delícia que todo mundo adora. Se você não fizer, você não vai entender o que é uma cura a frio. Como é que você cura um peixe? Que, no fundo, todas essas receitas de cura, de defumação, então, o objetivo era o mesmo: tirar líquido da proteína para ela se conservar durante o inverno. Você ter proteína para comer no inverno. Você tem que fazer pelo menos uma vez para entender isso aí. Uhum. Então, é assim que eu costumo trabalhar e com isso acabo passando boas receitas para o pessoal. E você cria receitas também? Crio. Agora, por exemplo, nós estamos possivelmente o meu pub de mais alto retorno. Eu criei uma série de molhos que eu chamo molhos preguiçosos. É assim, aquele dia que você tem que comer, mas está com uma preguiça enorme. Então, o molho preguiçoso número 1, que é um carbonara absolutamente simplificado, que você faz todo o prato dentro de uma frigideira, já está com 3 milhões de views. Caramba! Então, os molhos preguiçosos estão fazendo... Depois eu fiz um outro de pasta alla menta, depois um de pasta com cogumelo. Então, os molhos preguiçosos agora estão fazendo bastante sucesso. Eu crio bastante coisa, mas eu honestamente prefiro pesquisar e recriar historicamente as receitas. Isso me dá um prazer muito grande, muito, muito grande. Você é um historiador das receitas, né? Um historiador da gastronomia.
Qual é a receita sua que você faz que é o maior sucesso na sua casa? Para suas filhas, seu genro, sua neta? Na minha casa, o Gravlax é uma, por exemplo, com certeza absoluta. O Gravlax é assim uma... E aí sim, aí é a comida judaica, né? O Vareniks, que é o pastelzinho de batata com cebola frita. Não conheço. As meninas, mais os meus genros, se juntaram e me deram uma máquina de abrir massa, só para eu poder fazer a massa do Vareniks mais fininha. É um pastelzinho. E como é que chama ele? É que eu não conheço quase nada da culinária judaica. Vareniks. É um pastel Vareniks. que é recheado de um purê de batata com cebola frita. O recheio chama bolbes. Esse é um que, quando eu faço, é sucesso garantido também. E tem que fazer muito, né? Assim, para ser bem educado, para cacete. Tem que fazer. E Então, qual outra? alguns pratos da culinária judaica que eu faço, o pessoal gosta muito aqui em casa. O gefilte fish, obviamente, né? O bolinho de peixe. E esse todo mundo conhece. Esse eu acho que é o carro-chefe da culinária judaica, o mais popular, né? Ashkenazi. Bem entendido. Ah, tá. Então tem uma diferença. Tem. E vou te falar mais uma coisa, que você não vai entender como você viveu 60 anos sem saber disso. O gefilte fish não era um bolinho de peixe na sua origem. Ah, não? Não. Gefulte, em alemão, quer dizer recheado. O que a mãe judia fazia? Ela pegava uma carpa. Aliás, sobre a carpa e o gefilte fish, eu tenho que te contar essa história rápida. Todo judeu urbano do mundo, de qualquer cidade do mundo, tem a mesma memória. Carpas nadando na sua banheira. Qualquer judeu urbano do mundo tem essa memória. Porque as avós da gente compravam a carpa, e a carpa naquela época das nossas avós, que a gente era criança, ela não era de criadouro, ela era pescada no rio, mas tinha que ser viva. Então, ou no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, ou no Pesach, que é a Páscoa, a minha avó entrava em negociações complicadérrimas com o peixeiro da feira. A gente morava ali em Perdizes. A feira era no Largo de São Geraldo. E tanto a minha avó com o Yiddish como o japonês com o japonês, os dois achavam que falavam português, mas nenhum dos dois. Sim. Eu fico imaginando como era a negociação. Mas o fato é que a minha avó voltava para casa com as carpas. E aí aconteciam dois eventos que geravam a carpa na banheira. O primeiro é que a feira era sexta. Se a festa ia algum dia longe de sexta, a carpa tinha que ficar viva até a festa. E o segundo era muito mais sério. Como elas eram de rio e a carpa nada no lodo, ela tinha que nadar 2 dias em água limpa e comer fubá para perder o gosto de lodo. Ah, olha só. E vou te falar, você pode falar com um judeu de Nova York, um judeu de Paris, um judeu de Moscou. Todo mundo tem a lembrança das carpas na banheira. Que maravilha. Que solução maravilhosa, né? Porque resolveu o problema. Voltando à história. A mãe judaica pegava a carpa, matava a carpa, que tinha que ser viva. Com precisão cirúrgica, ela tirava toda a carne e ossos da carpa e deixava a pele inteira. Você tinha que ser um cirurgião neurológico. Aí ela tirava toda a carne, separava dos ossos, temperava essa carne do jeito que a gente faz o bolinho, com farinha, com cebola, pimenta, bibibi.
voltava isso tudo para dentro da pele do peixe. Nessas alturas, o peixe já tinha crescido 30%, já tinha rendido 30%. E por isso, esse prato ficou tão famoso. Enrolava o peixe num pano, fazia um caldo com a cabeça de outros peixes e cozinhava o peixe e ele era servido em rodelas, em fatias. O passar dos anos não permitiu que isso acontecesse mais. Então, ninguém recheava o peixe mais. Você fazia o bolinho. A minha avó, ainda por um capricho, ela pegava um pedacinho da pele do peixe e punha no bolinho, assim, que nem um sushi, sabe? Que nem a tirinha que vem em cima do sushi, para dizer, ó, é recheado, tá vendo? Mas o gefilte fish original era servido inteiro. Esse gefilte bolinho... Cortava em rodelas na hora de servir, de comer, né? Esse gefilte fish em bolinho, pasme você, do século XX. Olha... Você e eu já estávamos vivos quando ele foi inventado. Já estávamos aí no pedaço. São muitas festas judaicas, porque o meu cinegrafista trabalha no centro de Cabala e sempre ele tem festa. Eu fico falando para ele, nossa, mas como tem festas? São muitas datas comemorativas, né? E todas têm comida, né? É um absurdo, porque o calendário judaico, que é lunisolar, ele tem festas religiosas, festas civis e festas comemorativas, as três. Muitas delas são feriados, não se trabalha mesmo. Agora, com certeza, todas elas têm uma comida associada por algum motivo. Tem uma festa... Eu falei cinegrafista, mas ele é mais que isso. Ele é meu editor, assim. Ele edita os nossos... Vai editar esse vídeo aqui que a gente está falando. Inclusive, vai passá-lo para o YouTube, né? Editar no sentido de transportar para lá, porque a gente não corta nada, vai tal qual a gente conversou. Mas é muito interessante porque tem o dia que a comida é doce, não tem? Que tem mel, que tem maçã e mel. Sim, isso é o Rosh Hashanah. Na mesa de Rosh Hashanah vai uma quantidade de alimentos que você não come, mas que simbolizam alguma coisa, que é um verdadeiro absurdo. Os principais são a maçã e o mel. Você mergulha a maçã no mel e faz uma oração que diz assim, que seja o seu desejo que tenhamos um ano doce e feliz. Essa é a explicação tradicional. Existe uma explicação mística sobre mergulhar a maçã no mel, que é a seguinte: o Ano Novo é a época do perdão. 10 dias depois do Ano Novo tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Deveria ser perdoado por Deus e inscrito no livro dos que vão viver, ou, se não perdoado, inscrito nos livros dos que vão morrer. Muito bem. A maçã e o mel, por uma passagem da Torá, elas simbolizam o perdão coletivo. É um negócio muito complicado, que é assim. Um determinado rei judeu estava combatendo um exército invasor e fez uma promessa de jejum enquanto o outro exército não fosse derrotado. Quando eles estão na iminência de derrotar aquele exército invasor, o príncipe, filho desse rei, espeta a espada numa colmeia de abelhas e lambe o mel. Inimigo derrotado, vamos festejar. O rei vira e diz assim: está tudo muito bom, tudo muito perfeito, mas eu fiz uma promessa para Deus e o meu filho descumpriu, ele vai ser morto hoje à noite.
Aí as tropas se rebelam, dizem assim, não, ele colaborou para você cumprir a tua promessa, ele nos liderou na vitória. Então é concedido o perdão coletivo por um pecado, porque foi um pecado, foi uma promessa a Deus desfeita. Então existe essa visão mística do que é mergulhar a maçã no mel, que é assim, Deus te perdoa, e isso é o que importa. Mas é muito importante a tua comunidade te entender e te perdoar também. Perdoar. Olha, faz todo sentido isso. Então, é bonito isso. E aí você tem uma série de comidas que são colocadas na mesa de Rosh Hashanah, como a beterraba, né? Se põe uma beterraba, porque o nome da beterraba em aramaico é selek, que quer dizer afastar também. Então você pega uma beterraba e fala que os meus inimigos sejam afastados. Então, uma série de... E assim... Tudo tem uma explicação e uma justificativa. Exato. Em qualquer festa judaica, assim como uma das mais curiosas é a festa de Hanukkah, onde você acende as velhinhas, né? Da menorá, do castiçal. Do candelabro, do castiçal. O que acontece? Israel estava invadida, os invasores profanaram o templo, e quando os macabeus retomam o templo e tem que acender existe uma luz permanente no templo que ela nunca apaga, eles percebem que só existe uma gota de azeite consagrado para acender. Aí alguém diz assim, acende simbolicamente. Acenderam o pavio com aquela gota e ele ficou aceso 8 dias. Então se celebra esse milagre, né, do azeite. Como? Comendo frituras. Então, a comida típica dessa festa são frituras. Basicamente, o latkes, que são as panquecas de batata ralada, e coisa assim. Quer dizer, é uma festa que a Associação Mundial de Cardiologistas adora, né? Porque a gente se entope de fritura durante 8 dias. É impressionante. É muito interessante. Eu acho mais legal da cultura judaica é como vocês preservam a cultura. Como isso passa de pai para filho, como vocês, sabe, mantêm isso vivo, mantêm a história, mantêm os costumes. Eu acho genial isso. Não eu sou sou neta de árabes, e os árabes não têm essa história, não tem esse preservar da história que os judeus têm, ou não tem tão forte quanto os judeus. Vamos falar assim para também a comunidade árabe não ficar com raiva de mim. Mas não tem com essa força, entendeu? Possivelmente porque não tenham sido tão perseguidos. Pode ser isso, não tiveram que sofrer tanto, né? O ato de você ser perseguido te impõe, entre outras coisas, fazer os teus valores prevalecerem e você conseguir passar para a próxima geração. Fora isso, toda a religião judaica está estruturada em cima da tradição. 80% do que o judeu faz não é religião, é tradição. Então você precisa conhecer isso para poder viver, no fundo. Né? E você conhece a fundo, mesmo não sendo um judeu religioso, né? Eu conheço a fundo. Eu estudei muito e, como te falei no começo do nosso papo, as minhas avós me ensinaram muito, como eu agora estou ensinando minha neta. Porque a tradição é tudo no judaísmo.
claro, é importantíssimo você estudar a Torá, você conhecer a tua religião, como é importantíssimo entre os árabes estudar o Alcorão, ou entre os cristãos estudar a A Bíblia, Bíblia. mas no judaísmo é tão importante quanto conhecer a tradição. É porque também é uma maneira de lutar para que nunca mais aconteça essa perseguição que aconteceu, né? E preservar e manter o judaísmo. Quer dizer, você pode ler muitas teses de por que os judeus foram de cabeça baixa para os campos de concentração e não gritaram e não lutaram. E muita gente explica isso como uma tentativa de preservar a história. Quer dizer, os poucos que se salvarem vão preservar a nossa história, para ela não ser destruída. Mas eu fico encantada, porque eu me lembro de entrevistas muito fortes que eu fiz com o seu Natan, por exemplo, e o irmão dele, que sobreviveram, né, ao Holocausto e que fugiram pela floresta. As histórias do seu Natan sempre me comoveram muito. Eu fiz várias entrevistas com ele e ouvindo essas histórias. São histórias de muita força, né? De muita luta, de muita coragem. Meninos que eles eram meninos. Olha, é simplesmente indescritível isso, Leda. Os meus avós, que eles imigraram para o Brasil entre guerras, entre o fim da Primeira Guerra e antes de começar a Segunda. E já passaram o diabo na Primeira Guerra. Uhum. Seja do lado materno na Palestina, a irmã gêmea da minha avó na Palestina morreu de fome. Né? Seja do lado materno na Bessarabia. E os caras vieram para o Brasil, não é porque alguém disse que o Brasil era um lugar legal, era para onde dava para vir. Eles não sabiam direito para onde estavam vindo. O meu avô materno chegou no Brasil numa terça-feira de carnaval. Aí, Nossa! ele contava para a gente, ele descendo do navio, com o samovar e o edredom de pena. Né? Eram as coisas que garantiam a vida deles no frio. E ele olhava o Porto de Santos, naquela puta festa de carnaval, e dizia assim, eu morri e fui para o céu. Então, você imagina o que foi para essa gente. Deve ter sido uma coisa... É indescritível isso, né? Eu queria só voltar num ponto que você falou de... Você não falou do Sefaradi, você falou do outro, que é Ashkenazi, como é que é? Por uma questão cultural, os judeus se dividem em dois grupos principais. Tem outros grupinhos menores, mas os dois grupos principais são os Ashkenazim, Ashkenaz em hebraico, querendo dizer Alemanha, e isso caracteriza os judeus do centro e do norte da Europa. E os Sefaradim, Sefarad em hebraico, querendo dizer Península Ibérica, que eram os judeus basicamente de Portugal e Espanha, que nas expulsões de 1492 e 1496 foram para o norte da África. Foram para... Daí a comida ser parecida com a comida árabe? Oi? Daí a comida ser parecida com a comida árabe? Exatamente. E aí tem um fenômeno que é muito importante. Quando você diz assim, bom, mas o que é comida judaica? O que é comida judaica? Comida judaica é um jeito judeu de fazer, um jeito judaico de fazer a comida dos outros. Por quê? Os judeus nunca tiveram uma terra, eles nunca tiveram um terroir, eles nunca tiveram um país. Então, a comida judaica da Alemanha não necessariamente era igual à comida judaica de Nova York. Uhum. Quer dizer, os judeus foram chegando nesses países, eles tinham que manter a kashrut e foram improvisando com os ingredientes que tinham. Então,
você tem duas escolas muito fortes hoje, que é a askenazita e a sefaradita. A cozinha askenazita é a cozinha do gueto, aquela cozinha do judeu pobre, que sobrevivia no gueto. Beterraba, batata, peixe do rio, coisas que ele conseguia pegar com a mão. Uhum. A cozinha sefaradi, porque os judeus se deram melhor nos países árabes, eles ficaram mais tempos no país árabe. Então, o que aconteceu? Eles foram influenciados e influenciaram a cozinha desses lugares. É uma cozinha mais rica, mais colorida, mais cheia de temperos, como a cozinha árabe. Eles construíram a cozinha judaica lá, né? Exato. Tiveram mais tempo para construir. Né? Há se notar alguns casos específicos. Os judeus da Itália, os judeus italianos são a colônia judaica mais antiga do Ocidente. Os judeus estão na Itália há mais de 2000 anos. Então, eles tiveram muito tempo para serem influenciados pela culinária italiana e influenciar a culinária italiana. Notadamente, a culinária romana é fortemente influenciada pelos judeus. Tanto é que os judeus italianos, eles dizem assim, nós não somos nem askenazi, nem sefaradi, nós somos italianos. E qual é o grande destaque da cozinha deles? A alcachofra, o carciofi à la judia. O carciofi à la judia que virou um prato italiano, né? Mas os judeus comem a alcachofra, tem um motivo. Quando você come a alcachofra, ela é muito saborosa. É. Mas quando você está terminando de comer a alcachofra, ela tem um travinho amargo, você já notou? Os judeus dizem que é como a vida é uma maravilha. Mas lá no tem um travinho amargo. Tem sempre, né? um sinal, né? Então, a alcachofra, o carciofi à la judia é um clássico judeu que andou pela Itália inteira. Já do lado sefaradi, você tem histórias muito interessantes, notadamente em Portugal e na Espanha, antes da expulsão, mas já com a Inquisição. Por quê? Eu estou escrevendo um livro sobre a Inquisição que eu acredito que em mais ou menos uns 25 anos eu termino ele. A Inquisição, Leda, é o único período da história humana, único, em que um cara podia ser morto pelo que ele comeu. Porque o inquisidor, chefe, virava para os inquisidores e dizia assim, vai atrás do cara, oferece porco para ele. Se ele não comer porco, prende ele. Vai sexta-feira à noite e olha para a chaminé do cara. Se ele não acender fogo na sexta-feira, porque no Shabat não pode acender fogo, prende ele. Então, o que os judeus fizeram? Eles pegavam tripa de boi, recheavam de pão, gordura de galinha e alho, faziam uma linguiça, fritavam, diziam, ó, estou comendo linguiça, eu não sou judeu. E foi assim que foi inventada a alheira. A alheira portuguesa foi inventada pelos judeus para fugir da Inquisição. É mole. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então tem muita história. Breno, assim, você tem que escrever isso. Você tem que escrever essas coisas. Porque a gente não sabe. Algumas dessas histórias que eu te contei hoje estão no Ganso Marisco. Ah, tá. Essa... E o outro é a cozinha judaica, né? A cozinha judaica é um livro de receita.
O Ganso Marisco é um livro que tem 37 contos. Tem um, por exemplo, que chama-se Inquisição à Mesa, que trata exatamente dessa relação da Inquisição com a comida. E eu fiquei muito feliz porque esse livro, quando foi lançado, ele ganhou um prêmio chamado Gourmand Cookbook Award, que é o Oscar dos livros de culinária. Caramba! E ele ganhou como melhor livro de literatura culinária, e lá fui eu, todo pomposo, receber esse livro, o prêmio em Paris. Fiquei nojento que você não acredita. Né? E ele tem tradução, né? Que eu estou vendo aqui, é o Ganso Marisco, edição espanhola, estou vendo na Amazon. Ele foi traduzido para o espanhol e para o inglês, sim. E verdade seja dita, embora o Brasil já tenha ganho o Gourmand Cookbook Award em outras categorias, na categoria literatura culinária, eu sou o único autor brasileiro que ganhou esse prêmio. Olha O que só. não me fez ficar mais rico, só fiquei orgulhoso. Né? Mas ficou todo bobinho, como a gente fala lá em Minas Gerais. Sim, Né? Ficou todo bobo. Senhora. O famoso... Olha, Breno, eu quero dizer que o nosso tempo foi, mas eu quero repetir outras vezes a nossa conversa. Muito boa, muito bom conversar com você. Olha, será um enorme prazer. Se eu puder voltar e puder contar mais... Como eu te falei, a minha vida é contar histórias. Quando eu tenho alguém como você, que abre o microfone dessa forma, e o seu monte de seguidores aí me dando a oportunidade de fazer isso, faz sentido, começa a fazer sentido o que eu faço. Quer dizer, não é justo você estudar o que eu estudo e pesquisar o que eu pesquiso e não ter para quem contar isso. Claro, tem que contar, tem que espalhar para o mundo isso. É muito bom. Então, o conhecimento é uma... Meu Deus, é uma joia, né? Então, cada vez que me dão uma janelinha dessas, eu me agarro a ela com unhas e dentes. Eu gostei muito de participar e certamente estarei com você em um novo convite, com certeza. Olha, por favor, eu vou repetir esse convite. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu tive enorme prazer. E vamos dizer, o seu Instagram é Nós na Cozinha? Não, meu Instagram é breno.lerner. Tá. O Nós na Cozinha é a live que eu faço todo domingo, às 11h30 da manhã. Assistam a live, pelo amor de Deus, e me mandem selinhos e estrelinhas, que são muito caros. Pô. Tá certo. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Um beijo, Leda. Foi um prazer te rever. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.